Ratinho fala o que acha de Padre Fábio de Melo e sua opinião surpreende a todos. O sol começava a se pôr na Fazenda Massa, a propriedade do famoso apresentador Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho. Após uma semana exaustiva nos estúdios do SBT, o apresentador sentia que aquele final de semana seria seu refúgio necessário. Longe das câmeras, das polêmicas e do agito característico de seu programa, A Fazenda, localizada no interior de São Paulo, era o lugar onde ele se sentia mais tranquilo. Em um chapéu de palha e uma camisa xadrez simples, Ratinho caminhava pelos campos verdejantes, observando o gado que pastava calmamente. Esses momentos de solidão eram preciosos para Ratinho, que, conhecido por seu jeito explosivo e sincero diante das câmeras, encontrava ali um respiro. É isso que me mantém são, pensou, enquanto o pôr do sol tingia o céu de tons alaranjados. A natureza ao redor trazia-lhe um sentimento de paz, uma pausa que ele tanto precisava. O campo era, para ele, um santuário pessoal, um lugar onde o barulho das cidades e das câmeras simplesmente desaparecia. Quando a noite começou a cair, Ratinho decidiu retornar para a sede da fazenda, a casa principal. Uma construção rústica, mas confortável, que já estava iluminada, sinalizando que a equipe responsável pela propriedade ainda estava em plena atividade. O cheiro da comida caseira invadiu suas narinas assim que ele abriu a porta dos fundos, que dava acesso direto à cozinha. Foi nesse momento que uma cena inusitada capturou sua atenção e Dona Cida, uma senhora de seus 60 anos que trabalhava como cozinheira há mais de uma década na fazenda, estava em pé próxima ao fogão com as mãos unidas em frente ao peito. Ratinho ficou parado na entrada, observando a cena sem querer interromper. Dona Cida estava assistindo a um vídeo no tablet, onde um homem bem vestido de terno escuro e Bíblia na mão proferia palavras de fé com uma intensidade cativante. Algo naquelas palavras parecia tocá-la profundamente. Ratinho, curioso, aproximou-se discretamente do balcão, observando a mulher balançando a cabeça em concordância, ocasionalmente pronunciando um amém ou a glória a Deus em voz baixa, mas carregada de emoção. Parece que suas palavras tocaram a senhora profundamente, comentou Ratinho, apontando para a tela do tablet, enquanto entrava na cozinha, não querendo atrapalhar aquele momento sagrado. Dona Cida olhou para ele, e seus olhos brilharam de emoção ao dizer: "É o Padre Fábio de Melo, seu Carlos. O senhor não conhece? Ele é um homem de Deus maravilhoso." O nome, de imediato, não era estranho para Ratinho, mas ele não conseguia associar a imagem à figura religiosa. "Me fale mais sobre ele, Dona Cida", pediu, sentado-se à mesa. Dona Cida, com as mãos ainda no avental florido, parou por um momento para se recompor. O brilho nos olhos dela era visível, e sua voz, embora calma, carregava a emoção de quem estava prestes a contar algo profundamente pessoal. "Ah, seu Carlos, o Padre Fábio de Melo é um servo de Deus como poucos que já vi na vida. As orações dele têm poder, sabe? Não é como esses falsos profetas que a gente vê por aí. Ele fala com o coração, e Deus escuta ele", disse Dona Cida com convicção. Ratinho, cada vez mais intrigado, sentiu uma leve mudança no ar. A sinceridade da cozinheira era palpável, e ele sabia que aquela conversa estava se tornando mais profunda do que ele imaginava. "Dona Cida, parece que o senhor tem uma conexão especial com ele. Aconteceu algo com a senhora que fez essa fé nascer?", perguntou Ratinho, se inclinando ligeiramente para a frente, interessado. Dona Cida respirou fundo, um suspiro carregado de memórias dolorosas. "Faz 2 anos, seu Carlos. Meu neto, o Pedrinho, que o senhor conhece, foi diagnosticado com um problema no coração. Os médicos disseram que ele precisaria de uma cirurgia complicada, e que as chances não eram das melhores, especialmente para uma criança tão pequena", ela disse, a voz embargada. Ratinho tocou suavemente o braço de Dona Cida em um gesto de conforto. O silêncio na cozinha parecia pesado, como se todos na sala estivessem aguardando a continuidade daquela história. Dona Cida, com os olhos marejados, olhou para Ratinho antes de continuar. "Eu estava desesperada, passei noites sem dormir, rezando. E então, minha filha me enviou um vídeo do Padre Fábio de Melo, fazendo uma oração especial pelas crianças doentes.
Algo naquela oração, na forma como ele falava com tanta fé, me deu uma paz que eu não conseguia explicar. Dona Cida fez uma pausa, como se fosse difícil falar sobre aquele momento de alívio e fé. Comecei a acompanhar todas as lives dele, a participar das correntes de oração, disse ela, sorrindo levemente, como se a lembrança daquelas orações a tivesse trazido novamente aquele estado de tranquilidade. E sabe o que aconteceu, seu Carlos? Na semana da cirurgia, quando fizeram os últimos exames no Pedrinho, o problema dele tinha diminuído significativamente. Os médicos não entendiam como aquilo era possível. Ratinho ouviu atentamente, respeitando o tempo de Dona Cida para falar. A história estava ficando mais impressionante a cada palavra. Eles ainda precisaram fazer a cirurgia, mas foi um procedimento muito mais simples, com muito menos risco, disse Dona Cida, com um sorriso suave no rosto. Hoje, Pedrinho está aí, correndo, brincando. Um menino saudável. E desde então, eu não passo um dia sem ouvir as orações do Padre Fábio de Melo. A cozinha estava silenciosa enquanto ela terminou de falar, e Ratinho ficou pensativo, tocado pela força da fé daquela mulher simples. Ele olhou para o tablet, onde o rosto de Padre Fábio ainda estava na tela, e sentiu que aquela história era mais do que uma simples coincidência. Eu nunca imaginei que um simples vídeo poderia mudar tanto a minha vida, seu Carlos, disse Dona Cida, com uma serenidade em sua voz. O que mais me toca no Padre Fábio de Melo é a humildade. Ele não busca fama, não quer dinheiro. Ele prega o amor de Deus com uma sinceridade que é difícil de encontrar hoje em dia. Ratinho assentiu lentamente, absorvendo cada palavra dela. Havia algo realmente único sobre aquele homem, o Padre Fábio de Melo. Ele tem algo especial, não é? Disse Ratinho, olhando para o tablet, agora com uma expressão pensativa. Com certeza, seu Carlos, respondeu Dona Cida. Ele nos ensina a ter paciência, a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Cada palavra dele parece se encaixar perfeitamente com o que estamos vivendo. Ratinho sentiu uma admiração crescente pelo Padre Fábio de Melo. Ele já tinha ouvido falar dele, claro, mas nunca de uma maneira tão pessoal. Dona Cida estava tocada, e aquilo estava afetando também o apresentador. Eu vi o vídeo dela, a forma como ele falou me tocou, Ratinho murmurou para si mesmo. O silêncio na cozinha foi quebrado por uma pergunta de Ratinho, que surpreendeu a todos. Dona Cida, e o que mais me impressiona é o fato de que o senhor nunca falou publicamente sobre isso. Eu, um apresentador de televisão, que falo sobre tudo ao vivo, nunca imaginei que alguém como você, tão simples, estivesse tão conectado a algo tão profundo. Como isso mudou sua vida? Dona Cida olhou para ele, e seus olhos brilharam com um sorriso tímido. A senhora está certa, seu Carlos. Eu sei que o senhor tem uma personalidade forte, mas há coisas na vida que são mais importantes do que o dinheiro, a fama, a televisão. A fé, a esperança, o amor. E o Padre Fábio de Melo é um reflexo disso. A conversa começou a ficar ainda mais íntima, e o clima no ambiente mudou. Ratinho olhou para a cozinha e disse, e sabe, Dona Cida, eu percebo que em minha vida também preciso de mais fé. Às vezes, fico tão preocupado com os números, com a audiência, com a próxima polêmica, que esqueço que há algo maior me guiando. A fé que a senhora tem, talvez eu precise disso também. Ele sorriu, meio constrangido, mas genuíno. A cozinha, antes apenas um espaço para refeições e conversas rápidas, agora se tornava um lugar de reflexão profunda. Você tem razão, seu Carlos, respondeu Dona Cida, com uma expressão tranquila. As coisas materiais vêm e vão, mas a fé em Deus nos mantém fortes. Ela nos dá a paz no meio da tempestade. E a oração é nossa maior força. Ratinho sentiu um calor no coração, como se as palavras de Dona Cida tocassem algo dentro de si. Ele começou a refletir sobre sua vida e o que realmente importava. Mesmo sendo um homem público, com todo o seu estilo irreverente, ele sabia que algo precisava mudar dentro dele. Ele tinha tudo que muitos almejavam, mas sentia que faltava algo profundo. De repente, Ratinho se levantou,
Como se uma revelação tivesse vindo à sua mente. Sabe, Dona Cida, eu sempre falo sobre tudo no meu programa. Mas nunca falei sobre fé, sobre como ela realmente muda a vida das pessoas. Talvez seja hora de eu começar a compartilhar mais sobre isso. As pessoas precisam ouvir isso. Elas precisam saber que Deus pode agir na vida delas de maneiras que nem imaginam. Ele deu um sorriso suave, como se a decisão tivesse sido tomada em um momento de clareza. Eu nunca falei sobre isso no programa, começou Ratinho, olhando para Dona Cida com um olhar sério. Mas eu percebo que Deus tem um propósito para cada um de nós, e Ele usa as pessoas de maneiras que nem sempre entendemos. O Padre Fábio de Mello, com toda a sua humildade, tem tocado a vida de tantas pessoas, e eu comecei a pensar que por que não compartilhar isso com o meu público? A fé, a verdadeira fé, é algo que precisa ser falado, não escondido, e talvez seja isso que eu precise começar a fazer. Ratinho se sentou novamente à mesa, mais pensativo do que nunca, como se estivesse se abrindo de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Dona Cida, emocionada com as palavras do patrão, olhou para ele com um sorriso de aprovação. Seu Carlos, tenho certeza que Deus vai usar você para levar essa mensagem a muito mais pessoas. O Padre Fábio de Mello sempre diz que a verdadeira fé é silenciosa, mas potente. Ele nos ensina a amar o próximo e a reconhecer a presença de Deus em cada momento da vida, mesmo nas adversidades. A cozinha, antes um cenário de simples conversas, agora se tornava o palco de uma grande reflexão sobre fé, vida e transformação. Ratinho, tocado pelo que acabará de ouvir, pensou por um momento e então olhou para o tablet novamente. Eu vi um vídeo dele, sabe, Dona Cida? O Padre Fábio de Mello estava falando sobre a importância de perdoar a si mesmo. Ele disse algo que ficou comigo: quando você se perdoa, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Você se liberta da culpa e da dor. Isso me fez pensar muito sobre minha própria vida. Ratinho suspirou, mais uma vez mostrando uma vulnerabilidade rara para quem o conhecia apenas como o apresentador irreverente. Eu sempre fui muito duro comigo mesmo, Dona Cida. E agora, ao ouvir o Padre Fábio, percebo que muitas das minhas dificuldades podem ter sido causadas pela falta de perdão. Não só em relação aos outros, mas principalmente em relação a mim mesmo. Eu tenho que aprender a me perdoar para seguir em frente, disse Ratinho, com a voz embargada. E sabe o que é mais impressionante? Ele faz tudo isso com tanta humildade, sem esperar nada em troca. A fé dele não está ligada a bens materiais, mas ao amor de Deus pelas pessoas. Dona Cida sorriu, orgulhosa do momento que estava presenciando. O homem de televisão estava se transformando diante dela. É, seu Carlos, ele é assim mesmo, respondeu Dona Cida, com a voz suave. O Padre Fábio de Mello não fala de fé só nos grandes palcos, ele fala na vida real, nos momentos simples, como esse. A oração dele toca no fundo da alma. E foi por meio da oração dele que eu consegui ver o milagre na vida do meu neto. Eu sei que é difícil de entender para quem não acredita, mas foi algo real, seu Carlos. O silêncio tomou conta da cozinha por um momento, enquanto ambos refletiam sobre as palavras de Dona Cida. Ratinho, com o coração tocado, percebeu que algo dentro dele havia mudado. Com os olhos fixos na tela do tablet, Ratinho continuou: e você me tocou, Dona Cida. Eu não imaginava que esse tipo de conversa seria possível aqui, na minha fazenda, com você. Eu só conhecia o Padre Fábio de Mello pela TV, mas agora entendo por que ele é tão querido. A fé dele é autêntica e genuína. Eu preciso levar essa mensagem adiante, não apenas para mim, mas para todos que estão me assistindo. Ele levantou-se da mesa e se dirigiu até o balcão, com um novo propósito em seu coração. Eu pensei muito sobre isso, Dona Cida, disse Ratinho, enquanto se aproximava da janela para observar o campo iluminado pela luz suave da noite. Eu sei que no meu programa, tudo gira em torno do entretenimento, das polêmicas e das risadas. Mas eu me dei conta de que, às vezes, é preciso algo mais. As pessoas precisam de uma palavra de conforto, algo que vai além das piadas e brincadeiras.
A fé, a esperança, o amor de Deus, essas coisas podem transformar a vida de alguém. Ratinho respirou fundo, olhando para as estrelas que começavam a surgir no céu. Você sabe, Dona Cida, às vezes, é como se as pessoas esquecessem o poder real da fé. Tudo está tão rápido, tão superficial, que a gente perde o contato com o que realmente importa, continuou ele, seu olhar se suavizando. Dona Cida ouviu atentamente, seu sorriso já não era mais tímido, mas cheio de reconhecimento. Seu Carlos, o que o senhor está dizendo é muito importante. Muitas pessoas vivem apenas pela aparência, pela fama e pelo dinheiro, mas a verdadeira paz vem de Deus, vem do coração. Eu acredito que o senhor pode ajudar a espalhar essa mensagem para muitos. Ratinho olhou para ela com um sorriso genuíno, sentindo o peso das palavras. Talvez seja isso que eu preciso fazer. Usar a minha plataforma para algo mais profundo. E isso tudo veio de um vídeo, de uma simples oração do Padre Fábio de Mello. Eu sinto que encontrei algo que estava faltando em minha vida, Dona Cida. Algo que vai além de mim. Ele olhou novamente para o tablet, agora com um olhar de gratidão. Eu não sou perfeito, mas acredito que estou no caminho certo. A cozinha parecia agora ser o local de uma pequena transformação, com Ratinho refletindo sobre a importância de sua fé. Dona Cida, ao observar a mudança no patrão, sentiu que, talvez, seu testemunho tivesse feito mais efeito do que ela imaginava. Deus tem o melhor para cada um de nós, seu Carlos, disse ela com um sorriso. O senhor está no caminho certo, só tem que confiar mais nele. Acredite, a paz que o senhor está procurando já está aqui, é só abrir o coração. Ratinho, tocado pelas palavras de Dona Cida, se sentou de volta à mesa. Eu nunca pensei que estaria tendo uma conversa como essa com alguém como você, Dona Cida. Eu sempre fui um homem direto, focado no trabalho, mas agora vejo que há muito mais além disso. Não sei o que virá pela frente, mas sei que Deus tem algo bom reservado para mim. Ele se levantou novamente, com uma expressão mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. E eu sei que Deus também tem algo bom para o senhor, seu Carlos, respondeu Dona Cida. Agora, o que me toca é ver como o senhor está se abrindo. A sua história pode inspirar outros a encontrar a fé e o caminho de volta para Deus. Não é sobre fama ou sucesso, é sobre o que fazemos com aquilo que temos. Ratinho sorriu, se sentindo renovado. Pela primeira vez, estava ouvindo com o coração, não apenas com a mente.